Minha sogra destrói meu vestido de noiva de $8.000 por eu não permitir que minha cunhada fosse de branco. Mas ela acaba na cadeia e sua filha nem sequer a defende. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Casamentos deveriam ser mágicos, mas desde o momento em que anunciamos o nosso, eu soube que não seria um caminho fácil. Meu noivo e eu estávamos juntos há 4 anos, e esse deveria ser um momento de celebração da vida que construímos juntos. Em vez disso, virou um campo de batalha graças à minha futura sogra. Passei anos economizando centavo por centavo, fazendo horas extras para conseguir comprar o vestido dos meus sonhos. Um lindo vestido de $8.000, pelo qual me apaixonei assim que o vi. Para mim, era mais do que um vestido. Minha mãe nunca teve a oportunidade de caminhar até o altar de branco. Sua cerimônia foi simples, e ela queria que esse momento fosse especial. Mas minha sogra não entendia isso. Ela fazia comentários sobre o quão imprático era e insinuava que eu só queria ostentar. Ignorei, achando que ela só queria me irritar. Mas o verdadeiro problema começou quando minha cunhada, a irmã mais nova do meu noivo, anunciou que estava se divorciando. Ela havia traído o marido, e tudo tinha sido um desastre. Mas de alguma forma, minha sogra distorceu a história para fazer parecer que sua filha era a vítima. Para ela, minha cunhada não era apenas sua filha de ouro, mas o sol, a lua e as estrelas. De repente, o foco deixou de ser o nosso casamento e passou a ser a recuperação emocional da minha cunhada. Uma semana após o anúncio do divórcio, minha sogra veio até mim com uma sugestão que mais parecia uma ordem. Ela disse que seria um gesto maravilhoso se eu permitisse que minha cunhada usasse branco no casamento, pois isso a faria se sentir melhor e incluída. Me recusei, explicando que o branco era reservado para a noiva, como manda a tradição. O rosto da minha sogra ficou sério, e ela me disse que eu estava sendo egoísta. Argumentou que a família deveria vir em primeiro lugar e que eu precisava deixar a tradição de lado pelo bem da minha cunhada. Meu noivo tentou acalmar a situação, sugerindo que poderíamos encontrar outra forma de fazê-la se sentir especial. Mas minha sogra não quis ouvir. A partir desse momento, a relação ficou ainda mais tensa. Minha cunhada também não ajudava. Se fazia de vítima, soltando indiretas nas reuniões familiares como: "Acho que algumas pessoas simplesmente não entendem como é difícil passar por um divórcio." Nem precisava perguntar. Claramente, essas palavras eram dirigidas a mim. As coisas pioraram quando minha sogra começou a envenenar outros membros da família contra mim. Em um momento, disse à tia do meu noivo que eu estava excluindo minha cunhada do casamento, o que não era verdade. Em outra ocasião, insinuou para o marido que eu era egoísta e queria fazer tudo sobre mim. Toda a família começou a fofocar, e na versão da história que minha sogra contava, eu era a vilã. Tentei continuar focada nos preparativos do casamento, mas a interferência dela tornava isso quase impossível. Ela opinava sobre tudo: as flores, o mapa de assentos, o cardápio. Sempre que eu tomava uma decisão, ela encontrava uma forma de criticá-la. Até tentou convencer meu noivo de que não precisávamos de uma cerimônia tão elaborada e que devíamos apenas fugir e casar em segredo. Meu noivo não concordou, mas a insistência dela começou a afetá-lo. Então, em um jantar de família, minha sogra voltou ao assunto da minha cunhada vestir branco, desta vez na frente de todos. Disse que era uma pena eu não ser mais compreensiva com o que minha cunhada estava passando e até insinuou que eu estava agindo por ciúmes. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Lembrei a todos que era o meu casamento, como já tinha feito inúmeras vezes, e que minha decisão estava tomada. Minha sogra, furiosa, disse que se eu realmente me importasse com a família. Minha cunhada começou a chorar, dizendo que se sentia indesejada e excluída. A sala ficou em silêncio enquanto todos me olhavam, esperando minha reação. Foi então que meu noivo interveio e disse à mãe que era injusto me colocar naquela posição. Ele afirmou que eu havia sido mais do que razoável e que minha sogra deveria respeitar nossos limites. A resposta dela foi, no mínimo, dramática. Ela nos olhou e disse que se não estivéssemos dispostos a ceder, iríamos nos arrepender. Depois disso, tudo piorou. Minha sogra começou a agir nas sombras. Vários fornecedores cancelaram seus serviços de repente, alegando mal-entendidos. Eu sabia que ela estava por trás disso. Ela assumiu o controle como se fosse a organizadora do casamento, sem que eu soubesse. As flores foram enviadas para o endereço errado, e o pedido do bolo foi misteriosamente alterado. Era evidente que ela estava tentando sabotar a cerimônia, mas eu não tinha provas concretas para confrontá-la. Apesar de tudo, meu noivo me apoiou.
mas o estresse nos afetava. Ele se sentia preso entre sua lealdade a mim e à família, especialmente com sua mãe constantemente o fazendo se sentir culpado. Eu tentava tranquilizá-lo, dizendo que não o culpava pelo comportamento dela, mas, no fundo, comecei a me perguntar se nosso relacionamento sairia dessa sem danos permanentes. Tanto minha sogra quanto minha cunhada não estavam mais convidadas para o casamento. E isso estava mais do que claro. Mas eu ainda não sabia se a ameaça de vocês vão se arrepender se referia a isso ou a algo pior. Atualização. 2 dias antes do casamento. Era para ser uma noite tranquila, com tudo pronto e organizado. Achei que finalmente poderia relaxar e aproveitar o momento, mas acabou se tornando um pesadelo que me assombraria para sempre. Fui até o local da cerimônia para fazer uma última inspeção e garantir que tudo estivesse no lugar. Os fornecedores do buffet estavam finalizando a montagem, e o florista já havia saído há cerca de 1 hora. Meu vestido de noiva estava guardado com segurança em uma sala reservada. Passei anos economizando para aquele vestido, e ele era tudo que eu sempre sonhei. Renda delicada, um corpete ajustado e uma longa cauda elegante que parecia interminável. Só de pensar em usá-lo, eu me sentia emocionada e orgulhosa. Ao me aproximar da sala, notei que a porta estava entreaberta. Eu me lembrava claramente de tê-la trancado mais cedo naquele mesmo dia. Meu coração começou a bater forte. Empurrei a porta e me deparei com uma cena digna de um filme de terror. Meu lindo vestido agora estava reduzido a um monte de trapos, espalhados pelo chão. O corpete havia sido completamente rasgado. A renda estava destruída, em pedaços. Manchas vermelhas, possivelmente vinho, estavam espalhadas por todo o tecido branco, tornando-o completamente inutilizável. Chamei a segurança do local imediatamente. O guarda parecia tão chocado quanto eu e murmurou algo sobre verificar as gravações das câmeras de segurança. Esperamos por 1 hora enquanto ele rebobinava as imagens. Então, lá estava. Na tela em preto e branco, a pessoa que havia me ameaçado estava cumprindo sua promessa. Minha futura sogra. Ela apareceu entrando no local com uma grande sacola. Menos de 20 minutos depois, saiu apressada e visivelmente alterada. Quando voltei, para a sala, meu noivo já estava a caminho, depois da ligação desesperada que fiz para ele. Assim que chegou, mostrei a gravação no meu celular. Ele assistiu algumas vezes, sem dizer uma palavra, até que finalmente falou. Eu mesmo vou resolver isso. Não se preocupe. Ele saiu para fazer uma ligação e, mesmo do corredor, consegui ouvir seus gritos. Então escutei outra voz gritando do outro lado da linha. Era minha sogra, ela disse. Ela mereceu. Essa garota não tem respeito por esta família. Talvez agora ela aprenda que não se morde a mão que te alimenta. Naquele momento, tirei o telefone das mãos dele e... Meu noivo e eu dissemos à minha sogra que o que ela tinha feito teria consequências. Ela respondeu que eu mesma havia buscado isso ao me recusar a permitir que sua filha, sua pobre e desolada menina, tivesse um momento de fuga de sua vida. Durante o meu casamento, antes de desligar a chamada, ela ainda disse: nenhum homem vai querer se casar com uma mulher que nem sequer respeita os sogros. Meu noivo estava fora de si, andando de um lado para o outro enquanto tentava decidir o que fazer. Eu podia ver o quanto ele estava abalado com a situação. Ele me amava, mas também estava lidando com o fato de que sua própria mãe estava destruindo tudo, apenas para ter razão. Ele me garantiu repetidamente que estaria ao meu lado, não importava o que acontecesse, mas estava claramente machucado por tudo aquilo. Para piorar ainda mais a situação, tentei falar com minha cunhada, que não estava atendendo minhas ligações. Quando finalmente a confrontei e perguntei se ela sabia de algo ou se estava envolvida, ela se recusou a olhar nos meus olhos. O silêncio dela foi suficiente para que eu entendesse que ela não era completamente inocente. Apesar da minha devastação, eu sabia de uma coisa com certeza. Eu não ia permitir que isso arruinasse o meu casamento. A ideia de dar à minha sogra a satisfação de ter destruído o meu grande dia era insuportável. Meu noivo, abençoado seja, entrou em ação imediatamente. Ele reuniu nossos amigos e familiares mais próximos, explicou a situação e pediu ajuda. A notícia se espalhou rapidamente e, em menos de 1 hora, eu tinha um pequeno exército de pessoas queridas determinadas a salvar o dia. Fizeram ligações para todas as lojas de noivas dentro de um raio razoável. Amigos procuraram vestidos de segunda mão online e se ofereceram para buscá-los. Alguns fornecedores, ao saberem do que aconteceu,
Ajustaram seus horários para ajudar com as mudanças de última hora. Até a mãe da minha dama de honra ofereceu seu próprio vestido de noiva, que ela havia guardado com muito carinho por décadas. À medida que as horas passavam, o clima mudou de desespero para esperança. O casamento continuaria. O melhor de tudo foi ver quantas pessoas realmente se preocupavam conosco e estavam dispostas a ajudar de qualquer forma possível. Foi então que, nas primeiras horas da manhã, encontramos uma solução. Uma dona de boutique de vestidos, ao saber da minha história, se ofereceu para me emprestar um vestido deslumbrante da sua coleção. Não era o vestido dos meus sonhos, mas era lindo e me serviu perfeitamente. Minha sogra deu o seu melhor golpe. E falhou. Ela tentou me derrubar, mas não conseguiu. Talvez esteja na hora de eu retribuir o favor, mas farei ela esperar. Primeiro, vou aproveitar o meu casamento. Atualização 2 e amanhã depois do casamento deveria ser um momento de descanso e felicidade ao lado do meu marido. Mas em vez disso, foi o começo da minha vingança contra a minha sogra. Embora eu não chamasse de vingança. Preferia dizer que apenas coloquei ela no lugar. Depois de todo o caos da noite anterior, meu marido e eu decidimos que já era o suficiente. Precisávamos impor limites à minha sogra, que estava completamente fora de controle. Fomos até a delegacia de polícia logo cedo, armados com as gravações de segurança e as declarações da equipe do local. Era quase patético ter que denunciar minha própria sogra por algo assim. Mas lá estava eu, sentada diante de um policial, contando tudo o que aconteceu, explicando que poucos dias antes do meu casamento, minha sogra destruiu um vestido de $8.000. Felizmente, o policial me garantiu que o caso seria levado a sério. E foi. Em poucas horas, minha sogra foi levada para um interrogatório. Eles poderiam simplesmente ter anotado minha denúncia e não ter feito nada. A justiça nem sempre age como deveria, mas nesse caso, tudo foi feito corretamente. Recebemos muitas mensagens da família. Algumas de apoio, outras nem tanto. Sempre há aqueles que concordam que fizemos o certo e aqueles que defenderão minha sogra até o fim. Sem mencionar que minha cunhada não disse absolutamente nada sobre sua mãe. Não sei. Talvez esperássemos que, pelo menos, ela tentasse defendê-la ou minimizar o que fez. A polícia está investigando minha sogra por um ato criminoso, no qual minha cunhada está envolvida, já que tudo começou com a ideia de que ela usaria branco no meu casamento. Mais tarde, naquele mesmo dia, minha sogra foi oficialmente acusada de destruição de propriedade. Foi liberada há pouco tempo. Depois, mas não perdeu tempo tentando mudar a versão da história. Naquela mesma noite, ela convocou uma reunião familiar, exigindo que todos a ouvissem. Como a maioria dos parentes morava perto, meu marido e eu aceitamos ir, conscientes de que essa era uma oportunidade para esclarecer os fatos antes que ela distorcesse tudo. A reunião aconteceu na casa da minha sogra. Estávamos entrando na toca do lobo, mas era ali que precisávamos expor nossa versão antes que o lobo a transformasse em outra coisa. Quando chegamos, minha sogra estava sentada à cabeceira da mesa. A sala estava cheia de parentes. Minha cunhada também foi convidada, mas permaneceu em silêncio. Minha sogra não perdeu tempo e iniciou seu ataque. Primeiro, me acusou de ser vingativa, dizendo que eu não podia desperdiçar a oportunidade de humilhá-la. Admitiu que destruiu o vestido, mas alegou que foi apenas um momento de fraqueza, motivado pelo amor à família. Ela fingia estar muito emocionada, enquanto dizia que só queria ajudar sua filha, que estava passando por um momento difícil depois do fim do casamento, e que um casamento era um lembrete cruel dessa dor. Alegou que seu pedido era pequeno em comparação com a ideia de adiar a cerimônia, algo que, segundo ela, deveria ter vindo de mim espontaneamente, sem que ela precisasse pedir. Disse ainda que, no mínimo, eu deveria ter dado isso à minha cunhada, pois era algo que eu lhe devia. Meu marido fez um sinal para que eu deixasse ele lidar com a situação. Ele sabia que eu estava prestes a responder de uma maneira nada amigável, mas, comparado ao que ele disse, qualquer coisa que eu falasse teria sido um elogio para minha sogra. Na frente de todos os familiares, e quando digo todos, eram realmente todos. Meu marido disse que sua irmã não estava passando pelo fim do casamento apenas porque estava sofrendo, mas sim porque havia passado esse tempo com outro homem que não era seu marido. Ele continuou dizendo que sua mãe não deveria ficar falando que eu precisava aprender uma lição, pois nem ela, nem sua irmã estavam aprendendo a lição mais importante de todas. Que trair em um casamento significa destruí-lo. E por isso sua irmã não deveria ser recompensada de maneira alguma.
A única coisa que ela precisava fazer era simples: ir ao casamento e ficar de boca fechada. Mas, em vez disso, sua mãe a incentivou tanto nessa ideia absurda que agora ele começava a se perguntar se não deveria fazer um teste de DNA. Minha sogra ficou sem reação. Ela havia se sentado estrategicamente em um lugar da sala onde teria toda a atenção. Mas agora essa atenção estava pesando sobre ela. Então, começou a fingir lágrimas e acusou meu marido de ter dado as costas para sua própria mãe. Apontou para mim e disse que ele só estava dizendo tudo aquilo porque, com certeza, eu havia passado a noite inteira envenenando sua cabeça contra ela. Olhei para minha sogra e respondi calmamente: passamos a noite toda fazendo várias coisas. Mas nada disso. A sala explodiu em caos. As vozes se ergueram, cada um discutindo um assunto diferente, uns defendendo minha sogra, outros a criticando. E então, no meio dos gritos, minha cunhada finalmente falou. Ela admitiu que sabia do plano, da minha sogra. Disse que tentou fazê-la mudar de ideia, mas que não queria traí-la contando a verdade. Ninguém ficou feliz com essa confissão. Não naquele momento. A reunião terminou em desastre. Alguns parentes foram embora furiosos, porque estavam vendo até onde ia a maldade da minha sogra. Outros ficaram para consolá-la, pois, segundo eles, uma pobre velhinha como ela não poderia estar errada. Sofrendo com tudo isso, meu marido e eu fomos embora, porque simplesmente não havia espaço naquela sala para tanta gente se achando dona da razão. Ainda estamos decididos a levar a denúncia até o fim. Se minha sogra não gosta disso, então deveria ter pensado nas consequências antes de cometer vandalismo. Ela não é uma criança de 7 anos, é uma frágil anciã, como seus defensores a chamaram, de 58 anos. Se fosse uma criança, bastaria um castigo, como deixá-la sem TV. Mas essa frágil anciã está enfrentando uma denúncia. Assim são as coisas. Atualização. Uma semana depois do casamento, enquanto nos acostumávamos com nossa nova vida, recebi uma ligação inesperada. Era meu sogro. O tom educado e contido da voz dele fez meu sangue ferver. Ele estava tentando restaurar a paz na família, mas na verdade queria que deixássemos essa história da minha sogra para lá. Começou com cautela, dizendo que esperava que eu estivesse bem. Seu tom era neutro, mas reservado, como se estivesse pisando em ovos. Mal consegui conter minha frustração e respondi friamente que estava bem, antes de perguntar diretamente o que ele queria. Houve uma longa pausa. Ouvi ele pigarrear, como se estivesse buscando a melhor forma de dizer o que vinha a seguir. Então, disse que queria se desculpar pelo comportamento da esposa. Admitiu que as coisas saíram do controle e que queria resolver a situação. Eu não estava nada satisfeita com essa ligação, porque ele foi uma das pessoas que inicialmente apoiaram minha sogra. Não foi o mais vocal, mas também não compareceu ao casamento. E eu não ia pegar leve com ele só porque era o marido da frágil anciã. Afinal, só era 2 anos mais velho que ela. Ele esteve presente o tempo todo, vendo sua esposa e filha me atormentarem, sem nunca fazer absolutamente nada para impedir. Nunca interveio quando sua esposa exigiu que a preciosa filha vestisse branco no meu casamento. Nunca interveio quando ela destruiu meu vestido. Nunca interveio quando ela me humilhou em todas as oportunidades que teve. E agora, depois de tudo isso, estava me ligando para pedir desculpas, como se isso fosse resolver alguma coisa. Ótimo. Vou levar suas desculpas ao banco e trocá-las pelos $8. 000 do vestido, então. Ele disse que entendia minha raiva, mas que estava disposto a oferecer uma solução. Disse que pagaria $2.000 para compensar o vestido, mas apenas se eu retirasse as acusações contra sua esposa. Ele até admitiu que não. Era o valor total, mas sugeriu que era um gesto de boa vontade. Pediu que eu considerasse. Nossa, que oferta maravilhosa! $2.000 por um vestido de $8.000. Onde eu assino? Era tão ridículo que eu não sabia se ria ou se continuava gritando com ele. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas não adiantou. Disse que não, que ele podia ficar com seus $2.000 e usá-los para pagar um advogado. Ia precisar, junto com todo o dinheiro que gastaria na ação judicial que íamos abrir. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Por um momento, achei que ele fosse desligar, ou talvez estivesse pensando em uma nova oferta. Mas então, ele disse que o melhor seria resolver isso de forma privada, sem mais escândalos, porque tudo isso já estava afetando a reputação da família, e que, no fim das contas, um vestido não era tão importante assim. Ah, não é importante? Se não é,
então ele deveria simplesmente pagar os $8. 000. E acabar com o assunto, não acha? Ele falava como se estivesse frustrado, mas eu estava muito mais. Disse que só estava tentando ajudar, que queria restabelecer a paz e que eu estava tornando tudo mais complicado do que precisava ser. Foi aí que perdi completamente a paciência. Falei que ele não entendia absolutamente nada, que ele e sua esposa só fizeram me desrespeitar, me menosprezar e arruinar um momento que deveria ter sido feliz. E agora, depois de testemunhar sua esposa me destruindo emocionalmente durante meses, ele realmente achava que $2 00 resolveriam tudo? Disse que ele deveria sentir vergonha de si mesmo. Houve outro silêncio. Então, ele perguntou se eu realmente seguiria com as acusações. Se eu realmente permitiria que isso destruiria a família? Eu disse que sim, que era o que deveria acontecer nesses casos. Ele murmurou algo mais, mas naquele ponto eu já não me importava. Desliguei antes que pudesse terminar a frase. Fiquei tremendo de raiva com o coração disparado. Não era como nos desenhos animados, onde o coração literalmente pula para fora do corpo, mas quase. Não podia acreditar que ele realmente ligou para me dizer aquilo. Naquela noite, enquanto meu marido e eu estávamos sentados juntos, contei sobre a ligação. Ele percebeu que algo ainda estava me incomodando, então contei tudo. Quando perguntei se ele realmente achava que seu pai me ofereceu dinheiro, ele me abraçou forte e disse: "Você fez a coisa certa. Você se defendeu esse tempo todo, e eu estou orgulhoso de você. Vamos seguir com o processo, não importa o que eles pensem." E naquele momento, soube que estávamos mais fortes do que nunca. Atualização 4O Dia da audiência no Tribunal da Família chegou. Nos dias anteriores, eu já sentia minha pressão subir. Não fazia ideia de como tudo iria se desenrolar, mas sabia que precisava seguir em frente com isso. À medida que a data se aproximava, a tensão entre meus sogros e eu só aumentava. Meu sogro e minha sogra passaram semanas ligando e mandando mensagens, tentando me convencer a retirar as acusações. Até ofereceram $3.000 para resolver o assunto. Mas eu me mantive firme. Não ia permitir que saíssem impunes. Não depois de tudo o que me fizeram passar. Não depois de minha sogra ter destruído meu vestido de noiva por pura maldade. Não ia deixar que essa fosse mais uma história onde a vilã se livra das consequências. Quando entramos na sala do tribunal, meus sogros já estavam sentados. Meu sogro tinha sua expressão habitual de rigidez e controle, enquanto minha sogra parecia surpreendentemente calma. Calma demais para alguém prestes a enfrentar consequências graves. Isso me deixou nervosa, pois não sabia se havia algo que eu não tinha previsto. A audiência foi presidida por uma juíza que parecia ter a mesma idade da minha sogra, mas definitivamente não era uma mulher frágil. Não depois do que fez com minha sogra. As audiências começaram, e as primeiras palavras da juíza atingiram meus sogros em cheio. Eles estavam muito confiantes. Ela explicou que o caso envolvia destruição de propriedade e dano emocional, deixando claro que minha sogra destruiu de forma intencional e maliciosa meu vestido de noiva. Também destacou que o dano ia além do material. Não se tratava apenas de um vestido arruinado, mas do impacto emocional e psicológico das ações dela. E que isso não passaria despercebido. O rosto da minha sogra ficou pálido em segundos, mas milagrosamente, ela permaneceu em silêncio. Meu sogro, por outro lado, começou a demonstrar nervosismo. Quando chegou minha vez, relatei tudo. Coisas que vocês já sabem, mas enfatizei todo o peso emocional que carreguei por causa disso. Porque era verdade, mas também porque queria que isso tivesse um impacto no veredito. Quando terminei, a juíza se voltou para meu sogro e lhe deu a oportunidade de falar. Ele tentou defender sua esposa, afirmando que tudo foi um mal-entendido. Disse que era apenas um vestido e que sua esposa estava estressada com o casamento, que havia agido fora de si. Tentou minimizar a destruição, apresentando-a como um arroubo emocional, algo que poderia ser perdoado. Mas a juíza não caiu nessa. Ela o interrompeu e disse que minimizar as ações da esposa era inaceitável. Explicou que os atos dela não foram resultado de estresse, mas sim de uma malícia premeditada. Pela primeira vez, minha sogra pareceu perder a compostura, como se fosse falar algo, mas a juíza ainda não tinha terminado. Ela se voltou para meu sogro e deixou claro que sua tentativa de minimizar o ocorrido era vergonhosa. Lembrou que aquilo não era apenas um problema familiar que poderia ser varrido para debaixo do tapete. Era um caso legal, com consequências reais. Ela revisou as provas e declarou que minha sogra havia destruído o vestido intencionalmente, e não viu nenhum remorso em suas ações.
A juíza concluiu que não havia nenhuma justificativa válida para o que minha sogra fez, e, portanto, decidiu a meu favor. Meu coração batia forte enquanto a juíza continuava. Ela ordenou que meus sogros pagassem o valor total do vestido. $8. 000. E, além disso, considerando o impacto emocional que isso causou, determinou que era justo compensar os danos emocionais com mais $3.000, elevando o valor total para $11.000. O rosto da minha sogra ficou ainda mais pálido. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. Meu sogro, por outro lado, parecia prestes a explodir de fúria. Mas a juíza ainda não tinha terminado. Ela se voltou para ele e mencionou sua tentativa de suborno. Explicou que me oferecer dinheiro para retirar as acusações e, pior ainda, me pressionar para aceitar até o dia da audiência. Era um ato inaceitável e até ilegal. Por isso, acrescentou uma multa adicional de $2.000 por tentativa de suborno. O total que meus sogros deveriam pagar agora chegava a $12.000. Ao sair da sala, vi minha cunhada em um canto. Ela evitava olhar para todos com as mãos apertadas em seu colo. Seu silêncio dizia tudo. Ela decidiu se afastar da situação, sem querer se envolver nas consequências das ações da mãe. Agora, só falta que eles paguem para que tudo isso termine. Edição. Respondendo algumas perguntas. Para quem perguntou sobre minha boda? Não, minha sogra não apareceu. Informamos a segurança com antecedência, e ela foi proibida de entrar. E sim, no tribunal, ela tentou mencionar que pagou pelas flores do casamento. Mas a juíza descartou isso imediatamente, afirmando que foi um ato voluntário e que não tinha nada a ver com o caso. O casamento em si foi bonito, mas sei que poderia ter sido muito mais feliz sem todo esse drama. Para quem perguntou se meus sogros podem evitar pagar, não. Se não cumprirem a ordem de pagamento, enfrentarão consequências legais mais severas, incluindo possível prisão. Atualização. Final tem sido semanas interessantes com meus sogros. Todos querem saber se eles pagaram no final. Mas também me perguntaram se meu marido fez um teste de DNA com o pai dele. Então, vou tentar responder a tudo agora para que esta seja a última parte da história, sem deixar pontas soltas. Não, meu marido não fez o teste de DNA. O pai dele estava presente quando ele sugeriu isso, mas não disse nada. A razão pela qual ele não fez o teste é porque ele acredita que o pai é, em poucas palavras, um capacho. E, se por acaso não for seu pai biológico, ele já não se importa mais. Eles não estão em bons termos e não falamos com eles desde que o julgamento terminou, há algumas semanas. Meu marido disse que é o karma do pai não saber se ele é realmente seu filho. E que, se ele tiver dúvidas, pode fazer um teste de DNA com a filha dele. E sim, meus sogros pagaram, mas custou mais do que deveria. Inicialmente, o prazo estabelecido pelo tribunal estava chegando ao fim, e eles ainda não haviam pago. No último dia do prazo, avisamos a polícia de que não tínhamos recebido o pagamento, e foram prender minha sogra. No entanto, meu sogro conseguiu o dinheiro no último minuto e conseguiu soltá-la. Mas, como consequência do atraso, tiveram que pagar uma multa adicional de $500, ou seja, $12.500 no total. Está claro que precisavam de um empurrão extra para cumprir com suas obrigações. Mas poderiam ter economizado esses $500 se tivessem simplesmente pago a tempo. Tem um ditado que diz algo como: a inteligência os persegue, mas eles correm mais rápido. O mais engraçado de tudo isso é que minha cunhada continua calada. Ela foi quem causou tudo isso e nem sequer disse nada. Para mim, tudo bem. Também não quero ouvi-la. Mas acho engraçado que ela tenha jogado os próprios pais debaixo do ônibus e depois se escondido.